Oi, galera, estamos aqui com a lição 2 do podcast, né? Estamos aqui com Eduardo e Sofia de Abreu, E aí, galera? Guilherme Lage, E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lulu Oliveira Oi, gente, tudo bem? e Diego Reis. E o título da nossa lição é Porta Fechada e Livros Abertos. E aí o verso é: E assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, e as pessoas, e os animais, os seres rastejantes, e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Está em Gênesis 7:23. Vamos lá então, né? Eu já vou começar aqui com uma pergunta. Essa lição da semana a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o julgamento. E aí eu queria perguntar para vocês aqui, o que seria mais fácil fazer? Uma lista das coisas boas que você fez esse ano ou uma lista das coisas ruins? A lista das coisas boas. Não, pra mim a lista das coisas ruins. Pra mim, acho que as coisas boas também, porque eu só lembro das coisas boas. Eu diria que seria mais fácil listar as coisas boas, não porque eu tenho cometido mais coisas boas do que ruins, porque na verdade eu não sei, porque realmente se a gente for contar, se a gente souber realmente tudo que a gente fez de bom e de ruim, eu acho que a grande maioria, tipo assim, realmente vai dizer que é mais fácil listar as coisas ruins, porque a gente realmente comete sempre algum pecado cada dia, e é uma coisa que é normal, né? O que a gente deve fazer é se arrepender, se esforçar mais para que aquilo não aconteça. Mas se for questão de lembrar, eu diria que seria mais fácil listar as coisas boas, porque são as coisas assim que eu tenho mais facilidade, né, de lembrar, porque são coisas boas e ficam na memória, porém as nossas atitudes ruins eu lembro, mas não tanto quanto as coisas boas. Então eu diria que seria mais fácil listar as coisas boas que eu fiz durante esse ano. Acho que seria mais fácil listar as coisas ruins, porque erramos o tempo todo, somos humanos e pecadores. Mas ainda bem que Deus é misericordioso conosco. Quando pedimos perdão a Ele nos perdoa e esquece dos nossos pecados. Me fale aí, lembrando das coisas boas e das coisas ruins, o que pesa mais aí? O que vocês fizeram demais aí? Mais coisa boa, mais coisa ruim? Ai, gente. Mais coisas ruins, eu acho. Eu também acho que foi mais as coisas ruins. Pronto. Então, por isso que já começamos com essa pergunta, porque a gente vai falar sobre julgamento. Nós seremos julgados por tudo que a gente faz. Então, esse julgamento ele já está ocorrendo. Nós que somos adventistas, né, nos referimos a essa fase como julgamento investigativo. O que é isso? É o período que antecede a volta de Jesus, quando a vida de todo mundo que se diz cristão está sendo avaliada por Deus. Na Bíblia toda, o tema da responsabilidade de prestar contas continua a aparecer em termos diretos e claros. Malaquias escreveu assim: foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Isso está lá em Malaquias 3,16. A gente sabe que o mundo hoje está relutante em ouvir essa verdade, né? Que tem um livro, que você tá anotando lá tudo, né? Que tem... que foi escrito um livro como memorial, que esse livro é dos que temem o Senhor e honram o seu nome e tal. Então, mesmo assim, ao redor do mundo, as 3 mensagens angélicas advertem, que a gente fala isso direto aqui, né? Temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso está lá em Apocalipse 14:7. Então, o que vai acontecer? Deus vai declarar inocente todo mundo que confessar seus pecados e reivindicar o sangue de Jesus, perdoado, redimido, restaurado, justo aos olhos do céu. Então, o que a gente precisa entender? O julgamento está ocorrendo hoje e que nós precisamos tomar uma decisão de seguir a Cristo e refletir seu caráter. Aí, como sempre, eu vou trazer uma historinha para vocês. Era lá século XVI. Tinha um povo que chamava anabatistas. O que eram os anabatistas?
era um grupo de cristãos que se opuseram às ideias da Igreja Católica, principalmente por não concordar com o batismo de criança. Para eles, as crianças tinham que entender por que estavam sendo batizadas. Então, eles afirmavam que as crianças não tinham condições de passar pela experiência da regeneração. Por isso, eles rebatizavam seus fiéis quando eles chegavam à fase adulta, ou quando já era adolescente, assim, jovem. Então, esse povo ele foi perseguido na Alemanha e na Holanda. Tinha dois caras, Hans Smith e Hendrik Adams, que eles estavam reunidos em uma casa próxima à fronteira entre a Alemanha e a Holanda para estudar a Bíblia e orar. De repente, a casa foi cercada por soldados. Eles foram presos e levados perante um juiz, que os sentenciou à prisão. O juiz, o nome dele é difícil de falar, Aix-la-Chapelle, era cruel e malvado. Ele se esforçou para sentenciar esses homens à morte por falarem contra a igreja. Eles foram torturados, levados vez ou outra ao banco dos réus e pressionados a se retratar. Apesar das autoridades desejarem executar os anabatistas, eles tinham interesse em fazer com que os líderes desse movimento se retratassem e cessassem o reavivamento. Mas o cara lá, o Hans e o Hendrik, permaneceram firmes todas as vezes que eles foram interrogados sobre sua fé. O que o juiz fez? Ele promulgou um veredito gritando: tirem-os daqui, a morte é o fogo. O perdão não vai ser mais oferecido para ele. Obviamente, o juiz estava fora de controle. Adams olhou nos olhos do juiz e falou bem assim: você não viverá para ver a minha morte. Hans Smith cantava alegremente enquanto era conduzido pelas ruas até o local da execução. Ele posicionou-se sem protesto junto ao poste em que os líderes da igreja sedenta por sangue da época deram fim à sua vida, queimando o corpo. O cara foi queimado. Ficou claro para todos os presentes que naquele dia que Smith prestava contas a um juiz diferente numa corte muito superior. Então, as contas que Smith estava prestando não eram os homens aqui da terra, era para Deus. 3 dias depois, Adams ele foi conduzido ao local da execução com a mesma coragem e entusiasmo pela verdade, foi executado. O juiz, que ansiosamente lutou pela morte desses 2 homens, foi acometido de uma enfermidade logo após sentenciá-los à morte. Nos seus últimos momentos de vida, ele confessou que tinha pecado e que Deus o julgaria por seu comportamento sanguinário. Ele faleceu 3 dias antes da execução de Hendrik Adams, cumprindo assim as palavras que foram ditas. Então, lembram da história que eu contei aqui? Adams ele falou que o juiz não viveria para ver a morte dele. E antes, né, Deus permitiu uma doença nele e realmente ele não viu a morte do Adams ali. Então, ao longo da história, nós temos muitos momentos tristes em que homens arrogantes se colocavam no lugar de Deus, julgando e condenando outros à morte. Aí eu quero perguntar aqui para vocês já presenciaram, já assistiram pela TV, nos filmes ou nas séries, histórias de julgamento? Sim, já assisti. Eu acho que isso mexe com a gente porque muitas vezes queremos que as pessoas que fizeram algo errado não sejam perdoadas. Queremos muitas vezes que o juiz as condene, mas não percebemos que devemos dar novas chances, assim como Jesus fez e faz com a gente todos os dias. Assim, no meu ver, eu acho que nesses filmes, séries, enfim, histórias, né, de julgamento, eu acho que eles mexem assim com a gente porque, tipo assim, alguma coisa ali tá em jogo e tá sendo julgada, né? E às vezes o que tá sendo julgado ali pode estar sendo uma pessoa de forma injusta, e aí passa, né, aquela emoção, aquele sentimento que tá ali no filme, passa meio que pra gente, tipo, não, esse personagem ele não pode ir, velho, ele fez o bem e olha onde é que ele tá, sabe? Eu acho que é por esse tipo de coisa, sabe, que a gente se emociona, né, quando vê esse tipo de filme ou história, né?
Já. Acho que no Peregrino, né? No filme lá do Peregrino. Peregrino. Por que vocês gostam de filme com julgamento? Não? Não, Por quê? sei lá, dá uma tristeza na pessoa lá que tá sendo julgada. Por que eles mexem tanto com a gente assim? Eles mexem com o emocional, porque você tá vendo uma pessoa às vezes que é inocente sendo julgada. Então por que eles mexem com o emocional da gente? Sim, já assisti. Eu acho que isso mexe com a gente porque muitas vezes queremos que as pessoas que fizeram algo errado não sejam perdoadas. Queremos muitas vezes que o juiz as condene, mas não percebemos que devemos dar novas chances, assim como Jesus fez e faz com a gente todos os dias. Sim, no meu ver, eu acho que nesses filmes, séries, enfim, histórias, né, de julgamento, eu acho que eles mexem assim com a gente porque, tipo assim, alguma coisa ali tá em jogo e tá sendo julgada, né? E às vezes, o que tá sendo julgado ali pode estar sendo uma pessoa de forma injusta, e aí passa, né, aquela emoção, aquele sentimento que tá ali no filme, passa meio que pra gente, tipo, não, esse personagem ele não pode ir, velho, ele fez o bem e olha onde é que ele tá, sabe? Eu acho que é por esse tipo de coisa, sabe, que a gente se emociona, né, quando vê esse tipo de filme ou história, né? Algo que é injusto, né? Que é injusto, né? Então são homens ali se colocando no lugar de Deus para julgar. E agora eu quero fazer outra pergunta. Qual é a diferença do método de julgamento de Deus e dos homens? Jesus é o nosso mediador no céu. Ele é misericordioso e usa justiça. Deus vê o coração. Se pedirmos perdão e nos arrependermos de verdade do que fizemos e não fazermos mais, Ele nos perdoará e jogará o nosso pecado nas profundezas do mar. Eu diria que o julgamento de Deus ele é puro e justo. Já o julgamento dos homens eu diria que é imperfeito e pecaminoso, porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas que estão ali presentes mentem, não são julgadas da forma certa, elas são acusadas de coisas que elas não fizeram, e tem questão de subornos também ali muitas das vezes. E já na questão de Deus, não. Deus, ele sabe quem errou, quem fez certo. O julgamento dele é perfeito e justo. Qual é a diferença de Deus estar julgando as pessoas e dos homens estar julgando as pessoas? Porque os homens, eles são pecadores e, tipo, Deus, ele não é aquele cara que peca, porque tem pessoas que, tipo assim, vão julgar a outra, só que mesmo naquele caso, tipo, ela tá julgando aquela pessoa, só que ela, como é que fala? Ela também pode estar fazendo o mesmo pecado do que aquela pessoa. Ou pior. Pronto. E no caso de Deus? Deus é perfeito. Deus é santo, ele é o puro. Então, o que Deus faz quando Ele está julgando a gente? Ele dá a oportunidade de a gente se arrepender e Ele perdoa. Que não acontece... Nós ainda temos o poder de se arrepender. Exatamente. O que não acontece na justiça humana. Ou seja, o cara errou, ele vai preso, o que acontece? Ele vai ter uma sentença ali, né? A não ser que tenha testemunha, que eles convençam os jurados, porque já aconteceu, inclusive, do cara ser culpado e os jurados acharem que o cara é inocente e o cara foi inocentado. E o contrário também, o cara ser inocente e os jurados achar que o cara era culpado e aí declarou culpado. Então, com Deus é diferente. Então, o que a gente vê aqui? O julgamento de Deus, ele é justo. Ele permite que a gente se arrependa, né? Não cometa aquele pecado lá de novo. E mesmo se a gente cometer, se arrepender, ele nos perdoa e apaga lá do livro, que a gente vai ver quais são esses livros. Então, somente Deus é juiz e seu julgamento, além de justo, ele também é misericordioso. Apesar do ser humano pretender defender a verdade e fazer a justiça, a gente sabe que há um juiz só e ele declarou que os livros estão abertos. Então a gente vai falar agora da história de Noé, que é perfeita para ilustrar essa verdade do julgamento. Porque o povo antes do dilúvio, eles precisavam tomar uma decisão de entrar ou não na arca antes da chuva começar a cair. Quem lembra que quantos anos Noé ficou pregando para essas pessoas?
120. 120. 120, quase acertou. Então, assim, pode parecer a gente aqui que é jovem, né? Vocês que são adolescentes e o resto da galera aí, que a decisão de ser leal a Deus pode esperar, ou seja, os caras não estavam vendo chuva. Noé, pense em Noé, todo dia ia lá e falar, gente, se arrependa, vai chover. Chovendo, na verdade. Hã? Os caras nunca tinham visto uma chuva. Nunca tinha visto chuva. Talvez por isso eles não acreditassem. Aí vai lá Noé todo dia. Eu acho que até cansava, né? Noé, gente, bora me ajudar aqui a construir a arca, porque vai chover. Que chover, Noé, você é doido. E ele ficou pregando isso por 120 anos. Aí o que aconteceu? Noé construiu a arca. Quando a arca ficou pronta, Deus falou para Noé as madeiras que tinham que usar, o tamanho da arca, e deu instruções para Noé. Cada animalzinho, seu par ali, e leve sua família, já que o povo não quis ouvir. O que aconteceu quando Noé entrou com a família? Quem fechou a porta da arca? Os anjos. E o que aconteceu com a galera que estava fora? Deus ficou apavorado. E aí agora eles faziam o quê? Batiam na arca e falavam assim, deixa a gente entrar. E Noé não podia fazer nada com eles. Por quê? A porta já tinha fechado. A porta já tinha fechado e quem estava segurando a porta eram os anjos. Então Noé, mesmo que ele quisesse, ele não podia ajudar. É o mesmo que Jesus. Ele estava lá no céu fazendo o quê? Esse aqui, Deus, ele se arrependeu. Tá bom, apaga. Eu imagino assim, esse aqui ele se arrependeu, tá bom, apaga esse aqui então. Bora. Tá lá vendo os seus livros, tá vendo tudo de bom e tudo de ruim. E Jesus tá ali, Senhor, esse aqui ele se arrependeu, esse aqui, poxa, esse aqui ele não se arrependeu. Mas ele ainda tem um tempinho, tem alguns que vão ter um tempinho, né? Ele vai se arrepender e tal. E tá lá. E se não sobrar nada ali, aí você tá livre. Você tá lá, seu nome escritinho no livro da vida, né? Então, eu pergunto para vocês assim, qual é a semelhança da história de Noé com o que a gente está vivendo hoje, que a gente chama do tempo do fim? Muitos de nós não ligamos para a segunda vinda de Jesus. Achamos que teremos mais tempo, ou não acreditamos que acontecerá como nos dias de Noé. Devemos ser diferentes, devemos ser justos e íntegros. Bom, Noé pregou sobre Deus, né? Falou sobre o que aconteceu o dilúvio e tal. E as pessoas simplesmente não ligavam e continuavam na mesma coisa. As pessoas casavam, sabe? Na sua rotina normal, continuavam. E nos dias de hoje acontece a mesma coisa porque as pessoas não estão dando ouvidos, né, ao que a palavra de Deus está querendo dizer. Estão vivendo a mesma coisa que o povo dos tempos de Noé viveu, que foi não dar ouvidos ao que a palavra de Deus estava dizendo e continuar na mesmice, né, estavam dando-se em casamento, que é o que está acontecendo hoje, estão se prostituindo, entre várias outras coisas, né? E é isso. E tipo, a porta da graça vai se fechar igual a época de Noé, a porta se fechou. Certo. Quem mais? E nós também estamos pregando, pessoal, e tem uns que não querem acreditar, né? Tem um monte, né? Tem um monte que não quer acreditar. E por que será que eles não acreditam? Porque nunca viram. Não tem fé. Não acham que Jesus vai voltar tão cedo, né? Não e querem tem uns que até que acham que não existe, né? que não existe. Então, assim, quando a gente para ver a história de Noé e do dilúvio, a gente pensa na mensagem maravilhosa e na oportunidade de salvação que foi oferecida de modo gratuito a todo mundo. Essa mesma mensagem solene de julgamento e salvação está sendo proclamada hoje. Por quem? Por mim, por você, Diego, por você, Sofia, Dudu, Guilherme, Lulu, a galera da base, os pastores, a galera das igrejas aí, porque a gente sabe que tem gente fiel em todas as igrejas e que Jesus, no tempo certo, vai juntar todo mundo. Então, lá, quando a porta da arca foi fechada, todos tinham escolhido, né, como permaneceriam, ou diante de Deus, né, sozinho, apoiado nos próprios méritos, ou como Noé, que achou graça nos olhos de Deus. Então,
Quando isso acontecer hoje, por exemplo, a gente está aqui, aí Jesus está lá voltando, e aí Jesus começa, você vem, você vem, você. Como vocês acham que as pessoas vão reagir? Muitos vão ficar preocupados, muito tristes, vão querer morrer para não ver o que acontecerá. Só vai lhes restar o arrependimento do porquê não foram fiéis e íntegros a Deus. Eles reagiram, eu diria assim, que surpresos, né, de ver que aquilo que Noé falava acabou acontecendo realmente, e ficaram desesperados também, né, porque o dilúvio estava lá comendo solto e eles querendo entrar na arca, só que não podia porque já era tarde demais, né? Ele vai falar. Ué, Deus, mas e aquilo que eu tinha feito de bom? Não sei o quê. E mais, tem gente que vai cobrar vocês. Você era meu amigo e você não me falou. Eu não te falo o quê, rapaz? Já te chamei A várias culpa é vezes. deles que não... Tomara que quando isso acontecer, você tenha falado realmente para esse seu amigo, para as pessoas que convivem com você, né? Se nós teve a chance de falar e nós não falou, nós não vai precisar, não? Você também é declarado culpado. Se você sabe e não fala, É como se fosse um exemplo aqui bem claro. A mãe tem um filho, né? E o filho não sabe, né? Um filho novinho, recém-nascido, não quem sabe. ensina? Quem A sabe mãe, e alguma no coisa. caso, se a mãe se perder, né? Pelo que eu sei, o bebê dela se perde junto, porque ele não tem conhecimento de nada. A mãe é responsável pela criança, né? Ali parece que até 7, 8 anos para ensinar ali, né? Se ela ensinou, tá nas mãos de Jesus, né? Ela ensinou. O que acontece hoje? As mães ensinam, às vezes a galera não quer aprender, não quer ouvir. Aí a mãe tá lá, a mãe vai subir, e infelizmente o filho fica. E isso é muito triste, né? Tanto pra gente como o filho, tanto pra A mãe. dor da mãe. Hã? A dor da mãe. E você, se você por acaso for e sua mãe não for? Joaquim Memel não for? Sofia não for? Ou o contrário? Se Sofia estiver lá e você não estiver lá, ou sua mãe não estiver lá, seu pai não estiver lá. Então, sim, a semente ela tem que ser plantada. E a gente sabe que tem 3 livros, né, que a lição aborda aqui, tem 3 livros no céu, né? Mas antes, nós vamos falar aqui dos versos de impacto. Eu vou ler os versos de impacto aqui, e aí a gente vai conversar sobre eles. Eu queria saber de vocês aí, depois, qual que vocês gostaram mais, qual é a semelhança entre esses versos e qual deles chamou mais a atenção de vocês. Então vamos lá. Daniel 7, de 9 a 10, fala assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então aí está falando de quem? De Deus. O ancião de dias é Deus. Então ali, tinha um bocado de gente que servia a ele ali e estavam abertos os livros, foram abertos os livros. Julgamento, né? Presta atenção, os livros. Malaquias 3,16. Enquanto os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção que dizia: havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Que memorial é esse? Um livro. E Apocalipse 22, 10 e 11 fala assim: diz-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, qual é a semelhança de todos esses versos? Qual é a palavra comum que eles falaram aí? Todos estão falando sobre o julgamento de Deus.
a hora em que os livros foram abertos, o livro do memorial, e que o que as pessoas estão fazendo está sendo anotado. Achei interessante o verso de Malaquias 3,16, que fala que é um livro do memorial onde está o nome daqueles que um dia serviram ao Senhor. E o que eu vi ali de semelhante foi que eles falam sobre acontecimentos dos tempos do fim, é isso. E o que mais me chamou a atenção foi o verso lá de Apocalipse 22, acho que é 10, né, e 11, alguma coisa assim, os versículos, que fala que haverá um tempo, né, que o injusto fará apenas injustiça, o justo apenas a justiça, que esse verso me chamou a atenção porque fala de uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que é o fechamento da porta da graça, né? Que esses versos estão tratando do fechamento da porta da graça, que haverá um momento em que o Espírito Santo vai sair da terra e aquelas pessoas que foram fiéis temente a Deus, elas vão ser seladas, né? E durante esse período aqui, ainda na terra, elas não vão pecar, e as pessoas que negaram Jesus, elas vão apenas pecar, né? Não vão fazer mais nenhuma atitude boa, que é uma mensagem que eu acho muito importante, né? Sempre estar lembrando, ser retratado, né? As mensagens do livro de Apocalipse. Eles estão falando todos do livro. Do livro. E que livros são esses? O livro da vida, da morte, Não. dos pecados, né? E o Memorial. memorial, que é o livro onde estão o quê? Que onde tá O o... memorial é o livro onde estão o quê? As coisas boas. As coisas boas que todo mundo faz, né? Então aí na parte de quarta-feira tem falando assim, ó. Quando os livros de registro são abertos no juízo, a vida de todos aqueles que creram em Jesus passa em revista diante de Deus, começando com aqueles que viveram primeiro na terra. Nosso advogado apresenta o caso de uma geração após outra. Então, todo mundo, Jesus vai falando, ó, esse daqui. E aí ele vai como advogado defendendo ali. Cada nome é mencionado, cada caso investigado. Alguns nomes são aceitos, outros são rejeitados. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, sem arrependimento e sem perdão, o seu nome é apagado de que livro? Do livro da vida. Isso está lá no livro que a gente está lendo, Os Resgatados. Então isso é triste para alguns, isso vai ser triste para alguns, e isso vai ser bom para outras pessoas, né? Se você está lá bonitinho, você se arrependeu de todos os seus pecados, seu livro vai continuar, o seu nome vai continuar no livro do livro da vida. Agora, se você não se arrependeu, aí que é o problema. Então, assim, quando você escutou esse relato aqui que eu falei, que os registros vão ser abertos diante de Deus ali e de Jesus, e que os que tiverem o pecado, que não forem confessados, o nome vai ser apagado do livro da vida. Você sente medo ou você fica tranquilo? Eu diria que eu sinto vergonha, na verdade, não medo, porque tem coisas ali que eu poderia não ter pecado e desapontado Deus daquela vez de uma maneira bem fácil, e isso me dá vergonha de às vezes ter desapontado ele, né? Sendo que eu poderia ter evitado de uma maneira, né, bem tranquila aquele pecado. E às vezes eu fico pensando, né, sobre essas coisas e eu fico desapontado até comigo mesmo. E mais medo eu não sentiria, porque eu sei que os pecados que eu cometi, eu pedi perdão e me arrependi, e que eu sinto realmente remorso pelas coisas assim que eu cometi de errado, que eu sei que não agradam a Deus. Eu sinto um pouco de medo. Assim. Também sinto um pouco de medo, vai sabendo. Eu fico um pouco mais ou menos, sabe? Um pouco de medo e... Por quê? Vocês têm pecados que não foram confessados?
Eu vou pedir hoje pra Deus pra ele me lembrar de alguém. Porque eu também esqueço das coisas. É por isso que eu fico mais ou menos, eu fico tranquilo, porque eu fico tranquilo que eu posso orar, né, pra Deus, ele pode Que nós ainda tem esse poder, né? voltar Não nas poder. minhas memórias antigas, né? A gente tem ainda a oportunidade de mudar, de se arrepender. Então, assim, ó, vocês lembram que algumas semanas atrás aí a gente falou do santuário, né? O que o santuário tem a ver com essa lição agora sobre julgamento? Essa lição da gente traz duas abordagens sobre julgamento. Uma é a abordagem pessoal, que é cada um vai ser responsabilizado por Deus, né, de forma genuína e propositalmente. E a abordagem geral é a abordagem do julgamento investigativo, que está lá em Daniel e que retrata na doutrina do santuário. O que era o santuário ali? O que acontecia no santuário? Uma vez ao ano, pelo menos, as pessoas iam ser purificadas dos seus pecados e aí elas ofereciam um animal, né? E os pecados eram transferidos para esse animal. Quando veio Jesus, os pecados da gente foram todos para Jesus e a gente foi salvo. E até quando a gente peca, é como se fosse a crucificação, tipo, fosse uma martelada na mão de Jesus, uma martelada na mão de Jesus. Exatamente. Então, assim, nessa abordagem do santuário não é só uma explicação do êxodo, né? É uma representação terrena da realidade celestial, que é o santuário, que revela o plano de Deus lá da salvação, que inclui a obra do julgamento. Ellen White fala assim, né? A respeito da importância do julgamento e do dia da expiação, que é a parte do santuário lá. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados por meio do sangue da oferta para o pecado eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia no dia da expiação. Ou seja, eles tinham que trazer a oferta, eles tinham que ter confessado o pecado para participar do dia da expiação, que era o dia de purificação. Assim, no dia da expiação e do dia do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus, ou seja, de quem é cristão. Só vai ser julgado quem é cristão. Porque quem não é cristão já não é de Deus, né? Então, o julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada do julgamento dos santos lá, né? Que vai ocorrer depois desse julgamento dos ímpios. E o ponto importante é que durante o julgamento investigativo, que começou lá em 1844, e vai até o fechamento da Porta da Graça, os vivos devem atentar para que suas escolhas sejam cobertas pela graça de Deus. Caso contrário, estarão seguindo o próprio caminho. O que quer dizer isso aqui? Se você não se arrepender, se você não viver pela graça de Deus ali, você vai estar seguindo seu próprio caminho e não o caminho de Deus. Aí, o que você sente hoje diante da ideia de ser considerado responsável por Deus a respeito das verdades que Ele revelou? Penso que devo buscar ser uma pessoa mais justa a Deus a cada dia e me preparar para a volta dele. Eu sinto que eu tenho que, falar essas verdades para as outras pessoas, já que agora eu sei que eu tenho que falar, sobre ele e sobre as coisas que ele me revelou, sobre ele. O que você sente hoje? Quando você fala assim, olha, você é responsável por passar o que você aprendeu. Ou seja, você sabe a Bíblia, você estudou a Bíblia, mas você fica ali quietinha. É como se, tipo assim, é como se um professor não desse aula, né? É como se um professor não desse aula. Ele aprendesse só e não desse aula. Isso daí também é como a pessoa fosse... Ela só queria só se salvar. Tem aquelas pessoas egoístas. Sozinha. Exatamente, Sofia. Exatamente. Aí, a gente tem aqui a sessão flash de quinta-feira.
Olha o que é que diz aqui. Todos os que se arrependeram de verdade e pela fé reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório receberão perdão, o qual foi registrado nos livros do céu. Como se tornaram participantes da justiça de Cristo e seu caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados e eles serão considerados dignos para viver eternamente, né? E aí eu pergunto, depois da gente ler isso daqui, né, incluindo essa parte aqui da sessão flash, qual é o seu sentimento em relação ao julgamento que está acontecendo lá? Meu sentimento é que Deus é misericordioso e nos ama muito, que devemos tentar ser o melhor possível, justos e íntegros. Sentimento assim de a gente parar, sabe, mais para pensar nas coisas que a gente anda fazendo, o tempo que a gente dedica, né, às coisas, e parar para pensar mais, né, nas nossas atitudes e como fazer mais a vontade de Deus, porque Deus veio aqui, morreu por nós, foi humilhado e agora tá fazendo um papel lá de interceder, né, pelos nossos pecados, né, no julgamento investigativo e tal. E sabe, a gente não dá valor a isso, é uma coisa muito triste de se ver. Então eu acho que a gente, né, tem que valorizar cada vez mais isso que Jesus está fazendo e fez por nós e nos prontificar cada vez mais para fazer a vontade dele. Depois de você ler aqui, ó, que quem se arrepender dos pecados, né, de verdade, vai ter seu nome, os pecados serão apagados e eles serão considerados dignos de viver eternamente. O que você sente quando você ouve isso? Há uma tranquilidade, uma paz, claro, é uma tranquilidade assim, mais uma coisa mais... E saber que seus pecados já vão tá ser apagado. apagados se você confessar, né? Então, assim, vocês hoje, depois que vocês ouviram aqui que os pecados vão ser apagados, se você se confessar, se arrepender, os livros vão ser abertos lá para diante de Deus, né? O livro memorial, o livro da vida, o livro do que tem os pecados. Qual é a sua decisão, assim, a partir de hoje? A Sofia falou assim que não lembra às vezes, né? Não lembra. Mas a gente sabe que se a gente pedir ao Espírito Santo, e a gente até tem uma experiência aqui que a Amanda uma vez falou, a gente estava conversando sobre isso, e a Amanda falou, Renatinha, eu cheguei em casa, eu orei pedindo a Deus para me lembrar dos pecados que eu não tinha confessado. E aí, Deus, ele foi me lembrando. E pecado de 3, 4 anos atrás, que eu nem lembrava, foi... E ela dizendo, né? Ela fala, meu Deus, eu nem lembrava disso, perdão, Senhor. Então, assim, a gente tem oportunidade ainda. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, ou o conselho que você daria às outras pessoas que você quer ver no céu, ou qual a sua postura diante de tudo que você aprendeu aqui na lição, o que te chamou mais atenção, né? Ó, meu conselho para vocês hoje é que quando vocês têm a oportunidade agora, faz logo agora, porque quando a porta da graça se fechar, não vai ter mais tempo de você se arrepender. Achei a lição bem legal, porque fala sobre o julgamento e que a vida dos servidores de Deus está sendo anotada, que devemos ser fiéis a Deus. E falaria para essa pessoa, que não deve desanimar, como as pessoas dos dias de Noé, mas seguir em frente sendo pessoa melhor a cada dia e fazendo a vontade de Deus não só para ir para o céu, mas também por amor. Bom, o que eu achei de bacana assim que eu aprendi nessa lição é que nós devemos realmente, né, mais nos portar cada vez mais como cristãos, cada vez mais fiéis tementes a Deus. Devemos dar cada vez mais valor pelo papel, né, que ele está fazendo lá no céu, do julgamento investigativo, e nos preocupar cada vez mais em proclamar o Evangelho, porque realmente as pessoas, muitas não estão dando ligâncias
mas que a gente possa cada vez mais se prontificar a pregar para que elas possam ver que é uma coisa séria, que é uma coisa que deve ser levada a sério, e é isso. Bom, como a Sofia disse, vocês têm que aproveitar os últimos tempos, né, que a gente ainda tem a oportunidade para vocês se arrependerem, né, dos pecados e, tipo assim, vocês também lembrar, né, de Deus sempre e Viver no caminho dele, né? Isso. Porque a gente acha, né, o mundo aqui muito atrativo. Às vezes a gente até esquece de Deus, porque a gente acha que o mundo vai ficar para sempre aqui. Mas a gente que conhece, a gente sabe que não é assim. E também, se você souber da Bíblia, não perca a oportunidade não, você tem que passar o aprendizado para o próximo, né? Senão não adianta de nada, né? Pois é. O que adianta um professor, como você disse, né? Um professor, ele ensinar ali e não passar para ninguém. Quero dar um conselho para vocês não se esquecer de pedir perdão a Deus. E se vocês se esquecerem e não se lembrar, peça para o Espírito lembrar vocês. Com certeza ele vai lembrar. Então, assim, a nossa dica de hoje, falando de julgamento, é que a gente não fique com medo, porque Deus é justo, Deus é misericordioso. Mas, antes de tudo, você tem que lembrar do que você fez errado, você tem que se arrepender, e aí você vai e pede perdão de coração, porque aí sim Deus vai apagar do livro os seus pecados e seu nome vai estar lá escrito no livro da vida. Estamos finalizando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa, né? Tchau e obrigado. E a gente espera vocês no podcast da próxima semana. Espero que vocês tenham gostado.